Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um Epistalk. Estamos no Epistalk 10, capítulo 10 do Epistalk. Quem imaginou que um dia chegaríamos no 10º capítulo, hã? Pois é, acho que só eu mesmo. Então, aqui quem fala é o Igor Provença. Quem já me conhece sabe que eu sou advogado, sabe que eu gosto muito de falar de filosofia, sabe que eu gosto tanto de falar de filosofia que eu criei este canal, esse canal só para falar sobre isso, só para falar sobre filosofia, que é um tema que me desperta uma paixão assim inestimável, inexplicável e indefinível. Tá bom? Para quem não me conhece, oi, seja bem-vindo ao Epistalk. O Epistalk é um canal de podcast sobre filosofia e no presente momento estamos aí tratando sobre as obras platônicas. Eu estou lendo diálogos platônicos e estou gravando podcasts. Às vezes eu saio um pouco desse padrão, eu saio um pouco desse roteiro e acabo criando coisas novas. Acabo criando podcasts com temas que fogem um pouco aí, que são pontos fora da curva. Mas hoje eu vou trazer aqui para vocês mais um diálogo platônico. E o diálogo platônico que nós vamos falar hoje é o Eutífron, que foi um pedido de um dos nossos ouvintes chamado Marcelo Geroni. Marcelo, se você estiver ouvindo esse podcast, um grande abraço para você, tá bom? Pois é, esse podcast é o primeiro que eu faço em resposta a um pedido dos fãs do Epistalk. Olha que coisa, estamos crescendo, hein? Já temos aí pessoas pedindo por podcasts e temas em específicos. Então, Marcelo, muito obrigado aí pela recomendação, pela indicação, pelo pedido. E vamos entrar aí no diálogo Eutífron. O Eutífron é um diálogo inicial aí de Platão. Ele narra uma conversa entre Sócrates e o próprio Eutífron, que é o interlocutor principal aí na conversa com Sócrates. E eles vão debater sobre o que é a piedade. E aí talvez você me pergunte, horas, o que é a piedade, Igor? Não é você sentir pena de alguém e ajudar ela, não é você poupar a vida de alguém, não é um sentimento de pena ou compaixão diante do sofrimento alheio. Bom, essa é a ideia moderna, essa é a ideia que nós associamos ao conceito de piedade, mas na verdade, piedade não é exatamente isso. Pelo menos não na filosofia clássica, e especialmente aqui nesse diálogo. O termo grego eusépia, que é traduzido como piedade, na verdade ele tem um significado muito mais profundo. Ele se trata da justa relação entre o homem e o divino, entre homem e Deus. De certa forma, pode-se dizer que piedade aqui nesse contexto é o mesmo que religião. Então, falar sobre ser piedoso para Sócrates e Eutífron é o mesmo que falarmos hoje sobre o que é ser religioso. Religioso, por quê? Porque tanto a piedade, aqui no contexto do diálogo, quanto a ideia de religião, tem a ver com essa questão de existir uma ordem superior, uma cosmologia, e essa cosmologia advém de uma ordem racional superior e que nós temos uma obrigação racional de nos amornizarmos a essa ordem, né? Nos alinharmos, nos religarmos a essa ordem superior racional. Né? Religião vem do latim religare, que é religar, ou seja, religar justamente a Deus, a uma ordem superior racional. E então, para os antigos especificamente, a piedade ela era inseparável da justiça e do saber. E por que, você me pergunta? Bom, porque a religião, o politeísmo grego, ele era muito presente no dia a dia dos gregos. Né? Toda a política, toda a economia, tudo que eles faziam, existia o dedinho do politeísmo no meio. Existia a participação de conceitos e ideias religiosas. Então a piedade para os gregos era uma coisa, era um conceito muito importante. Ser piedoso, na Grécia Antiga, era de fato uma grande virtude. Talvez hoje nós não damos tanta importância, por diversas razões, mas na Grécia Antiga, pelo menos, ser piedoso era algo de valor, era algo que te fazia ser visto com bons olhos pelos demais.
E no diálogo Eutífron, que se passa diante do pórtico do rei, que era um lugar onde se tratavam de assuntos jurídicos e religiosos, começa com uma situação bem singular. Sócrates foi acusado de impiedade. Lembram-se do Epistalk 3, em que eu falo sobre a acusação de Sócrates e sua condenação? Pois é. Eutífron começa justamente com Sócrates indo até lá para responder a essas acusações. Entre elas, a mais forte delas é justamente a acusação de impiedade, né? Sócrates ele foi acusado aí de criar novos deuses, de romper com os deuses gregos tradicionais, enfim, até mesmo de introduzir demônios na juventude. Coisas assim. E enquanto Sócrates está indo para responder à acusação, ele se encontra com o seu velho brother, seu velho amigo aí, o Eutífron. Só que o Eutífron, ele não está lá para responder a uma acusação, mas para acusar. E ele vai acusar o próprio pai de homicídio. E Eutífron, ele é um cara que é muito associado à ideia de piedade. Ele é considerado por muitos na Grécia Antiga como um homem piedoso. Ele mesmo se gaba disso, ele fala que ele é um homem extremamente piedoso. E isso chama a atenção de Sócrates. Ele fala, seguinte, Eutífron, eu tô sendo acusado aqui de impiedade e acho que se eu entender bem o que é a piedade, eu vou conseguir me defender. Será que você pode me explicar o que é a piedade? E Eutífron fala, claro, Sócrates, vamos, eu vou te dar aqui uma masterclass, vou te dar uma excelente aula sobre o que é a piedade para você chegar afiado para responder às acusações. Logo no início do diálogo, o Sócrates ele comenta que está sendo acusado por Meleto de impiedade e corrupção da juventude, como eu já expliquei. E aqui Sócrates ele já inicia com seu sarcasmo, né? Com seu sarcasmo característico. Ele finge que respeita a sabedoria de Meleto. Ele compara o acusador a um lavrador preocupado com os jovens como plantas a serem cuidadas. Ou seja, é uma crítica velada à superficialidade e à hipocrisia da acusação do Meleto. Ele dizia se preocupar tanto com os jovens, mas na verdade ele não se preocupava com coisa nenhuma. Ele só queria atacar Sócrates porque Sócrates era uma ameaça ao seu poder político. E aí ele pergunta de uma forma muito surpresa o porquê que Eutífron está acusando o próprio pai. Ele imagina que deve ser algo muito sério para o próprio filho acusar o pai de homicídio. Então Eutífron explica para ele o que aconteceu. Que basicamente o seu pai prendeu um trabalhador contratado que tinha acabado de matar um escravo da família. E aí o pai de Eutífron foi lá, amarrou ele e deixou ele literalmente numa vala. E enquanto isso, ele mandou um mensageiro para consultar os intérpretes oficiais, que eram basicamente autoridades religiosas em Atenas, para ele saber como proceder com o caso. Eu tenho um cara aqui que matou um escravo da minha família e eu não sei o que eu faço com ele. Por favor, me digam o que eu devo fazer. Só que, infelizmente, antes da resposta chegar, o trabalhador ele morreu por negligência. Ficou lá amarrado na vala por muito tempo e, infelizmente, foi de arrasta para cima. Então, esse incidente levou o Eutífron a querer acusar o próprio pai de homicídio, porque ele acreditava que, independentemente das circunstâncias, a morte do trabalhador representava uma impiedade, um ato de desobediência aos deuses, um ato de desrespeito aos deuses, e tinha que ser acusado, tinha que ser tratado isso lá no poder judiciário de Atenas, que era o pórtico do rei, onde ficava, onde se discutiam essas questões. E aí Sócrates diz o seguinte, bom, para você estar acusando o seu próprio pai de impiedade, Eutífron, você pelo menos sabe o que é a piedade. Você deve saber muito bem, a ponto de distinguir com total clareza o que é ser piedoso e o que é ser ímpio, E Eutífron fala, claro, com certeza. Ora, então, Eutífron, por favor, me explique o que é a piedade. Me faça saber com total clareza para que eu possa me defender das acusações de Meleto. Então, claro que Sócrates está se fingindo de ignorante, é a boa e velha dialética socrática,
de esmiuçar os termos e os conceitos, né? Ir até o fim com eles e descobrir o que está por trás da nossa linguagem, o que está por trás das ideias e saber o que são essas questões tão discutidas e faladas no dia a dia. E a questão do momento, aí, o conceito do momento é a piedade. Então ele fala, eu vou ser o seu discípulo, Tifron, eu quero saber claramente o que é a piedade. Afinal, eu estou sendo acusado de impiedade, então eu quero aprender o que é a piedade. E aqui começa o método socrático, que é fingir a ignorância para estimular o seu interlocutor, o Eutífron, a definir os conceitos com exatidão. Sócrates ele vai conduzir Eutífron a tentar expressar o conceito universal de piedade, né? E não apenas exemplos particulares, que infelizmente é o que vai acontecer. Porque o Eutífron ele vai definir piedade como a perseguição dos culpados por crimes, independentemente do que sejam. E aí, como prova do próprio caso, ou seja, de estar acusando seu próprio pai, ele usa como exemplo Zeus, que puniu Cronos. Cronos, para quem não sabe, é um titã, pai do deus Zeus. E o próprio Zeus, ele destrói o seu pai, ele derrota o seu pai numa grande guerra aí entre os deuses, porque o Cronos era um tirano, era um canalha, né? E aí o Zeus foi lá e acabou com a festa dele. Enfim. E ele usa esse mito como exemplo para definir o que é a piedade. Ou seja, os outros deuses também punem os próprios parentes. Logo, eu punir o meu próprio pai, eu castigar o meu próprio pai, é um ato de piedade, por, né, comparação aí. Só que aí Sócrates ele vai dizer que isso não responde à pergunta dele. Veja, eu quero saber o que é a piedade. Eu não quero que você me traga exemplos de atos piedosos. Eu quero saber a essência universal da piedade. Eu não quero que você me traga uma analogia, um exemplo. Né? Aqui já tem uma crítica implícita que é: exemplos não substituem definições conceituais. Sócrates quer a definição conceitual de piedade. Então Eutífron, ele vai tentar aí melhorar a sua definição, dizendo que piedoso é aquilo que é agradável aos deuses e o ímpio é o que os desagrada. Essa vai ser a primeira definição que Eutífron vai dar sobre o que é a piedade. Mas Sócrates, sagaz como ele é, vai revelar um problema lógico nessa definição de Eutífron. Porque olha só, Eutífron, os deuses não concordam entre si. Não à toa, eles estão sempre brigando uns com os outros. Ou seja, o que agrada a um deus pode desagradar o outro. Então, veja, algo pode ser simultaneamente piedoso e ímpio. O que contraria aí o princípio de não contradição. Não tem como você, num único ato, estar fazendo A e B ao mesmo tempo. Não tem como um gato ser e não ser um gato ao mesmo tempo. Então não tem como eu ser piedoso e ímpio ao mesmo tempo. Ou eu sou piedoso ou eu sou ímpio. E aí? Como é que fica essa questão aí? Sócrates, ele está dando aqui uma leve cutucada no politeísmo grego. Porque se os deuses estão em desacordo sobre o que é bom ou mal, justo ou injusto, então você não pode usar o que agrada aos deuses como critério universal de piedade. Entendeu? Esse é um argumento falho. É um argumento que não se sustenta com base no politeísmo grego. Então Sócrates ele leva o argumento de Eutífron ao absurdo. Ele mostra que se os deuses discordam entre si, então o mesmo ato pode ser bom e mal, pode ser piedoso e ímpio ao mesmo tempo, porque pode ser amado e odiado por diferentes deuses. Se algo pode ser piedoso e ímpio ao mesmo tempo, logo é contraditório e inaceitável por razões puramente racionais, obviamente. E Eutífron, vendo que o cerco se fechou para o lado dele, ele tenta escapar dessa contradição, dizendo o seguinte: olha, Sócrates, é verdade que os deuses discordam entre si, mas todos os deuses concordam que quem mata injustamente deve ser punido, incluindo, né, o meu caso que eu movo contra o meu pai. Mas Sócrates, mais uma vez, sagaz como ele é, vai dizer o seguinte:
mesmo os homens não discordam sobre o princípio de que injustos devem ser punidos. O que os homens eles discutem, né, é se um caso em específico é ou não injusto. Ou seja, a controvérsia está nos fatos, está em uma questão concreta, não está nos princípios, não está em uma questão abstrata. E assim também seria com os deuses, se eles existirem em desacordo, claro. E nesse momento chegamos no ponto mais famoso do diálogo, que é um dilema, que é conhecido como o dilema de Eutífron. Porque Eutífron ele insiste na ideia de que, de fato, a piedade ela é a vontade, ou melhor, é o que agrada os deuses. E Sócrates ele vai questionar o seguinte: mas, Eutífron, a piedade é piedosa porque os deuses a amam? Ou os deuses a amam porque ela é piedosa? Eu não sei se vocês pegaram o questionamento do Sócrates aqui, vejam. Vou repetir. O que todos os deuses amam é piedade? Ou é piedade porque todos os deuses amam? Deus ama o bem? Ou o bem é aquilo que Deus ama? Porque se o bem é aquilo que Deus ama, então Deus é um ser arbitrário. Deus é um ser voluntarista. Deus é um ser que acorda de manhã e decide que ele vai amar A e B. E no outro dia, ele decide que ele vai amar C e D. Entenderam? Por outro lado, se Deus ama o bem, então o bem em si mesmo é anterior a esse Deus. Ou melhor, levando em consideração que acreditamos num Deus onipotente, onipresente e onisciente, que Deus ama o bem porque ama a si mesmo. Ele ama aquilo que faz parte dele mesmo. Existe uma unidade entre a ideia de bem e o próprio Deus. Igor, eu não estou entendendo nada. Aonde você quer chegar com isso? O ponto do Sócrates aqui, pessoal, é o seguinte: se a piedade é piedosa porque os deuses a amam, então ela depende do capricho divino, que nem eu falei, os deuses são arbitrários. Eles amam e deixam de amar o que quiserem. Logo, não tem nenhum valor objetivo aí. Piedade pode ser literalmente qualquer coisa, porque os deuses amam o que eles quiserem e não dá para saber o que eles vão amar ou deixar de amar, logo a piedade é algo relativo. Se nós partirmos do pressuposto de que a piedade é piedosa porque os deuses a amam. Por outro lado, se os deuses amam a piedade porque ela é piedosa, se os deuses amam o bem porque o bem é bem, o bem é bom porque o bom é bom, então existe um padrão moral que está acima dos próprios deuses. Ou seja, existe uma realidade moral objetiva. E Sócrates está dando aqui uma cartada final no politeísmo grego, mostrando que ele não se sustenta pela seguinte razão. Ora, se os deuses gregos amam coisas diferentes e existe uma ideia de bem universal, existe uma ideia de piedade que é anterior a esses deuses não são oniscientes, onipotentes e onipresentes. Ora, se a deusa Atena é mais sábia que Ares, por exemplo, a deusa Atena é a deusa da sabedoria. Se ela é mais sábia que Ares, ela participa mais da ideia de sabedoria que o próprio Ares. Ora, mas como pode um Deus, não abarcar toda a realidade? Como pode um conceito, uma ideia, estar acima do próprio Deus? Então, o politeísmo ele não se sustenta por essa razão. Sócrates está mostrando que antes dos deuses existe a ideia de bem, existe a ideia de piedade. E se os deuses amam a piedade porque ela é um conceito objetivo, por conta da sua própria natureza, porque a piedade ela é piedosa de fato, então existe de fato um padrão moral que está acima dos próprios deuses.
Existe uma realidade moral objetiva acima dos próprios deuses. E isso é o monoteísmo socrático. O que o Sócrates está mostrando aqui é que existe algo anterior aos próprios deuses que unifica todas as ideias e virtudes em si mesmo. Existe um conceito universal de bem que está acima dos deuses e, portanto, esse conceito é único. E se ele é único, ele está acima de todos esses deuses plurais, né? De toda essa pluralidade de deuses. Portanto, só pode haver um Deus. Tanto que muitas vezes Sócrates ele fala de o Deus. Ele fala o Deus na Apologia de Sócrates. Ele fala em outros diálogos também. Ele fala o Deus aqui, o Deus ali. Por quê? Porque só existe um único Deus. E esse único Deus, ele se confunde com o próprio conceito de bem. É nesse ponto que o Sócrates está querendo chegar aqui. Se a ideia, o conceito de bem é anterior aos deuses, esse bem é o Deus verdadeiro. Ponto. Esse, pessoal, é o monoteísmo socrático. E, respondendo à pergunta do Eutífron, ele mostra que, de fato, os deuses amam a piedade porque ela é, de fato, piedosa. Ele argumenta da seguinte maneira: o ser amado é um efeito e não a essência. Entendem? Da mesma forma que ser visto não é ver, mas ser afetado por quem vê. Então, se algo é visto é porque tem alguém vendo, certo? Logo, a piedade, ela não é piedosa por ser amada pelos deuses, mas ela é amada pelos deuses porque é piedosa. Logo, existe de fato uma realidade moral objetiva que está acima dos deuses gregos. Então, assim, Sócrates ele refuta o politeísmo grego. Portanto, o Eutífron ele está dando uma qualidade da piedade, que é ser amada pelos deuses, e não é a essência da piedade em si. Né? O fato dela ser amada pelos deuses não é aquilo que a define. Ele está descrevendo os efeitos da piedade e não a causa da piedade. O que torna a piedade a piedade? Qual que é a definição de piedade? Nós não chegamos ainda nessa definição. E essa distinção é crucial na metafísica platônica, porque a essência não se confunde com a aparência ou a consequência, né? A verdadeira definição, ela tem que expressar o que é a coisa em si mesma, não o que ela provoca ou sofre. Eutífron, o que é a piedade? O fato dela ser amada pelos deuses, o fato de piedoso ser aquilo que agrada aos deuses, não define ainda o que é a piedade em si. Dizer que a piedade é aquilo que os deuses amam é só descrever um dos efeitos que ela sofre. Ponto. Não está definindo ainda o que é de fato a piedade. Então Sócrates ele tenta deslocar a discussão para o campo das virtudes morais, para ver se eles descobrem o que é a piedade. Ele pergunta se a piedade é parte da justiça. E Eutífron ele concorda que toda piedade é justa, mas nem toda justiça é piedosa. Qual que é a importância disso, né? O Sócrates ele está buscando circunscrever a piedade como uma parte da justiça, ou seja, como uma espécie dentro de um gênero maior. Ele aplica o princípio da classificação, que será mais para frente aí, né, fundamental na lógica aristotélica. Mas é muito importante e interessante ver isso aqui, que a piedade ela é parte da justiça. Então, ela é parte de algo maior. Piedade é espécie e justiça é gênero. Então, partindo deste ponto, o Eutífron vai falar que a piedade e a devoção são a parte da justiça que dizem respeito aos cuidados com os deuses. O que acontece aqui? O Eutífron ele reformulou sua definição. Agora, piedade é a parte da justiça que trata do cuidado com os deuses, enquanto que a outra parte da justiça se ocupa com as relações humanas. Mas Sócrates pergunta o seguinte, mas pera lá, mas o que seria esse cuidado? Se a gente se basear nas artes humanas, como a arte de cuidar de cavalos ou cães, então cuidar melhora o objeto cuidado. O cuidar torna o objeto cuidado
melhor, né? Você cuida de um bebê para ele ficar melhor de saúde, para ele crescer, para ele se tornar melhor, de certa forma. Então, se a piedade ela melhora os deuses, nós estaríamos dizendo que os humanos ajudam a aperfeiçoar os deuses, o que é um absurdo. Como é que pode os humanos melhorarem os deuses que são divindades e, em teoria pelo menos, estão acima dos seres humanos? Ou seja, o Sócrates está mostrando aqui que cuidado com os deuses não pode ser entendido da mesma forma que se entende por cuidar de um animal, por exemplo. Então a definição tem que ser revista aí. Então o Euthyphron vai reformular. Ele vai dizer o seguinte: tá, então a piedade ela é apresentada como um serviço, mas é um serviço análogo ao que os escravos prestam aos seus senhores. Né? Os escravos eles não tornam o senhor melhor, mas eles prestam um serviço ao seu senhor. É esse tipo de serviço que o Euthyphron está falando. Mas Sócrates vai pressionar ele de novo. Por quê? Veja, todo serviço tem um fim prático. A saúde, no caso dos médicos, a colheita, no caso dos agricultores, e assim por diante. Qual seria, então, o fim ou a obra realizada pelos deuses com a ajuda do homem piedoso? O que os deuses ganham com esse serviço dos homens? E aí Euthyphron não consegue dizer exatamente qual que é a obra principal dos deuses, o que torna a sua definição mais incompleta ou confusa. E aí Sócrates mostra que se não há um fim objetivo na ação piedosa, ela não pode ser compreendida como uma técnica, como uma arte, né, como uma virtude. Nem mesmo como um serviço propriamente dito. Então, mais uma vez, o Euthyphron vai tentar dar outra definição. Ele vai dizer agora o seguinte: a piedade seria o conhecimento de lidar corretamente com os deuses, por meio de sacrifícios e orações. É como se fosse uma troca ou um comércio ritualizado. Ou seja, você dá algo aos deuses, né? Um sacrifício, uma oração, e eles te dão outra coisa de volta. Né? Os deuses vão te dar outra coisa porque você rezou e fez sacrifícios, enfim. Mas aí Sócrates, que vai mais uma vez refutar o Euthyphron, vai dizer o seguinte: mas calma lá, o Euthyphron, se a gente dá aos deuses aquilo que eles precisam e recebemos em troca aquilo que nós queremos, isso é só uma barganha comercial, não é uma virtude divina, né? O que o Sócrates está falando aqui, pessoal, naquela época, na Grécia Antiga, há 2.500 anos atrás, olha que interessante. Sabe esse pessoal que adora pagar de religioso, mas que muitas vezes instrumentaliza a religião para ganho pessoal? Ah, eu vou rezar porque Deus vai me abençoar com um carro. Deus vai me abençoar com uma casa. Vou ganhar uma HB20 porque eu estou rezando para Deus. Todos nós conhecemos uma pessoa que enxerga a religião dessa forma. Como o Sócrates está falando aqui, uma barganha comercial. Né? Você reza para Deus para ganhar algo em troca. Algo prático, né? Algo é uma perspectiva utilitarista da religião que o Sócrates está mostrando aqui, que nós devemos tomar cuidado, que a religião, que a piedade, que a nossa relação com Deus não tem que se pautar numa barganha comercial. Eu vou rezar para Deus para ganhar uma casa, um carro. Não, você tem que rezar para Deus porque isso é virtuoso e isso te torna melhor e mais espirituoso. Enfim, e isso que é, de fato, a piedade. Não é uma mera troca. Sócrates está criticando forte aqui o Euthyphron. Tá botando ele contra a parede hardcore, entendeu? Tá mostrando pro Euthyphron que de piedoso ele não tem nada, na verdade, né? E mais, o Sócrates vai além. O que os deuses realmente ganham com as ofertas humanas? Eles são deuses. O que eles precisam da gente? Entendeu? Por que os deuses, o Deus precisa de oração e súplica e sacrifício e tudo mais? Deus é perfeito. O que nós podemos dar a ele no final das contas? Entendeu? Então Euthyphron, mais uma vez, ele vai recuar. Ele vai dizer que os deuses, eles não ganham nenhuma utilidade com os nossos sacrifícios e com as nossas orações, mas eles ganham honra e gratidão. Honra e gratidão é o que os deuses ganham. Só que aí Sócrates, ele vai ironizar.
Mas isso nos faz voltar à ideia de que a piedade é aquilo que agrada aos deuses. Ou seja, voltamos para a definição que já foi refutada. Nós estamos andando em círculos aqui. Sócrates, ele deu um murro na cara do Euthyphron aqui, né? Simbolicamente falando. Então ele mostra que a conversa deu uma volta completa. Nós voltamos para a definição anterior, que piedade é aquilo que é agradável ou amado pelos deuses. Exatamente o ponto já rejeitado por gerar contradições. Gente, isso aqui é um exemplo clássico da aporia socrática, que é quando a investigação não alcança uma definição clara, mas deixa a ignorância e as falsas certezas do interlocutor expostas. Isso que é a aporia socrática. Por mais que eles não tenham definido aí de fato o que é a piedade, Sócrates mostrou que eles nunca souberam de fato o que é a piedade. E isso já quebrou toda a ignorância do Euthyphron, né? Ou melhor, expôs a ignorância e mostrou para ele que na verdade ele não sabe o que é a piedade. E isso já é um grande passo, né? É melhor você saber que nada sabe do que acreditar que sabe de algo que não sabe. Certo? E aí Sócrates, ele mais uma vez dá uma insistida, ele faz um apelo dramático, né? Sócrates, Euthyphron, se você realmente sabe o que é a piedade, então você tem o dever moral e filosófico de dizer. Afinal, a sua acusação contra o próprio pai só poderia ser justa se você souber o que é a piedade, se ela for fundada num conhecimento seguro da piedade. O que Euthyphron faz nessa hora, pessoal? Ele foge. Ele foge de uma maneira quase cômica. Ele vaza, ele vê que ele não consegue lidar com Sócrates. E ele simplesmente diz que está com pressa e vai embora, deixando o Sócrates exatamente como começou, sem uma definição clara sobre o que é a piedade. Bom, e qual que é a conclusão, então, do diálogo Euthyphron? O diálogo, pessoal, ele é bem mais do que uma simples aporia sobre o que é a piedade. É a demolição filosófica de um mundo religioso fundamentado em mitos contraditórios, deuses em disputa e moralidades divergentes. Platão, por meio da maestria dialética de Sócrates, ele realiza aqui um movimento bem silencioso, mas revolucionário de certa forma. Ele desloca a fonte da autoridade moral do domínio das vontades divinas caprichosas para o domínio da razão, do logos, eterno, uno e imutável. O logos, para quem não sabe, né, basicamente significa razão universal ou um princípio de ordem, né? Pode ser traduzido como palavra, discurso, razão, princípio, enfim, né? Algo que ordena de forma racional. Os estoicos definem logos como o princípio divino que permeia e anima o universo, né? A alma do universo. É um conceito que eu acho interessante porque, de certa forma, a ideia de logos se confunde aí, né, com a própria ideia de Deus, o que eu acho bem válido. A pergunta de Sócrates, né, qual que é a pergunta? Que o piedoso é piedoso porque é amado pelos deuses, ou os deuses o amam porque ele é piedoso, marca aí o colapso definitivo do voluntarismo religioso, que é aquela ideia de que Deus age de forma voluntária, que o Deus é arbitrário, né? Que ele é um ser, de certa forma, como nós, que decide de forma arbitrária e voluntária. Né? É diferente da definição clássica de Deus, onde existe uma unidade entre o Deus e o próprio bem. Uma unidade entre a ideia de bem e Deus. Então Deus não ama... Quer dizer, Deus, o bem não é o que Deus ama, porque o bem é o próprio Deus. Né? Existe uma unidade entre os dois. É aí que está. Esse é o monoteísmo socrático que o diálogo está tentando mostrar aqui. Sócrates mostra que se o bem fosse aquilo que os deuses amam, e se os deuses amam coisas diferentes, então o bem ele se dissolve em relativismo e contradição, basicamente. Mas se os deuses amam o bem porque ele já é bom em si mesmo, então o bem precede até mesmo os próprios deuses. O bem é o critério, a medida, o princípio, é o logos. Então, a piedade verdadeira
não é agradar aos deuses, mas conformar-se ao bem que é anterior a todos os deuses. Entendem? É nesse ponto que o Euthyphron, ele antecipa de uma forma incrível, seminal, o que se tornará aí o monoteísmo racional do Ocidente. Sócrates, ele não diz explicitamente que há apenas um Deus nesse diálogo, mas a lógica de sua argumentação leva inevitavelmente a essa conclusão, né? A conclusão de que há um único bem absoluto. Então não podem haver múltiplas divindades perfeitas divergindo entre si, pois o bem não admite contradição. Os muitos deuses dos mitos são meras projeções humanas imperfeitas das virtudes. O Deus de Sócrates, por outro lado, é o próprio bem. É a razão suprema, eterna, incorruptível e universal. Por isso que para Sócrates ser piedoso não é honrar os caprichos dos deuses fragmentados, mas a justiça do Logos. É seguir essa ordem moral que estrutura o cosmos, que traz ordem ao universo e a todas as coisas, a própria estrutura da realidade. É a mesma ordem que guia o filósofo até a morte com serenidade, porque ele sabe que viveu conforme a verdade. Então a religião, ela é a purificação, a religião ela é purificada de superstições e restaurada em sua forma mais elevada dentro desse diálogo. Ou seja, a religião é uma virtude racional, fundada na relação entre o homem e o bem eterno. Entenderam? Essa redefinição filosófica da piedade, ou seja, de um sistema de ritos para uma exigência da razão, é o ponto de inflexão entre o mundo antigo e a consciência metafísica do Ocidente. A partir de Sócrates, o Deus verdadeiro já não é aquele que se impõe por mitos ou temor, como era feito antigamente na Grécia e no mundo inteiro, basicamente, né? Mas o Deus verdadeiro é reconhecido pela luz da verdade e da justiça, de forma objetiva, da ideia objetiva de verdade, da ideia objetiva de justiça. O que começa como um debate jurídico no pórtico do rei, termina como um anúncio velado do Deus uno, imperecível e bom, ou seja, o Deus do Logos, o Deus racional, o Deus que nós entendemos como verdadeiro, o conceito clássico de Deus. Então, o diálogo Euthyphron, ele não nos oferece uma definição pronta de piedade, mas ela nos conduz ao seu fundamento invisível, o bem absoluto, que é inseparável da verdadeira divindade. E se a piedade é parte da justiça, e a justiça é dar o que é devido, então dar a Deus o que lhe é devido é justamente viver conforme essa razão universal, conforme o Logos. Sendo assim, viver conforme o Logos, pessoal, é, em última instância, viver diante de Deus. E é isso, pessoal. Esse foi mais um diálogo, esse foi o Euthyphron, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de verdade desse podcast. E se vocês gostaram, por favor, não deixem de se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir-nos no Spotify e também de curtir, né, os vídeos, comentar, interagir, compartilhar com os amigos, né? Compartilhar aí no Instagram. Ah, e siga-nos no Instagram também, tá? Temos um perfil no Instagram que eu posto vez ou outra aí um vídeo, um Reels, né? Falando de questões filosóficas. Então, se puderem, por favor, sigam-nos lá no Instagram, se inscrevam no canal do YouTube, sigam-nos no Spotify e compartilhem aí o nosso projeto, tá bom? Eu vou ficando por aqui mesmo, pessoal. Eu agradeço muito para quem ficou até o final do podcast, tá bom? E logo, logo, se Deus quiser, eu vou estar lançando mais um podcast aí para vocês, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. E é isso aí. Até logo.